Muito bem, pessoal. Existem então aí 4 tipos de pessoas e provavelmente você vai se encaixar em alguma delas. É claro que todos nós temos um pouquinho de cada, né? E de uma forma geral, a gente se sobressai em alguma delas. Então, vamos lá, vamos dar uma olhada aqui e com certeza você vai se identificar, né? E se identificando, você vai entender como que pode ser uma pessoa melhor daqui para frente, caso você queira, tá bom? Então vamos lá. O primeiro tipo de pessoa é aquele que faz tudo e não sabe de nada, tá? Ou seja, a pessoa ela movimenta muito, ela faz muito, ela tem seus resultados, mas quando você pergunta para essa pessoa o que, que ela faz, por que, que ela faz, ela não sabe dizer. Ela só faz, né? Então esse é o tipo 1, é aquele que faz tudo, mas que não sabe de nada. Como que essa pessoa aprendeu, né? Como que ela se desenvolveu? De forma empírica, ela aprendeu vendo, né? Se a gente for pegar aí, por exemplo, um pedreiro, né? Hoje você tem estudos, né? Você tem cursos, você tem um monte de coisa. Mas alguns anos atrás, para a pessoa ser pedreiro, né? Ela começava ali como servente, como ajudante, e ela ia observando como que o pedreiro trabalhava, né? E às vezes tinha pedreiro que até escondia a forma de trabalhar. E por essa observação, ele ia repetindo aquilo ali, até que chegava num ponto que ele conseguia fazer o que ele viu o seu chefe fazer, o seu mestre fazer, alguma coisa assim. Então aprendeu de forma empírica, né? Também aquela pessoa que cozinha muito bem e que aprendeu aprendendo, aprendeu observando. E você pergunta à pessoa qual que é o seu segredo, como que você faz isso? A pessoa não sabe responder, mas ela faz, ela sabe que faz. Então essa pessoa ela faz tudo, mas ela não sabe de nada. E não saber de nada, né, não é uma ofensa, mas ela não estudou para aquilo. Ela não sabe o porquê sabe. E quais são os prós disso, né? Pessoas assim têm ação rápida. O resultado é muito rápido e não liga muito para opiniões das pessoas, né? Então, por exemplo, aquele pedreiro lá de 30 anos de profissão, né, que aprendeu observando os outros trabalharem, se chegar um engenheiro formado nos Estados Unidos e dizer que ele está errado, ele não vai ligar para a opinião do engenheiro. Ele simplesmente vai seguir ali o seu caminho, né? E, de um modo geral, isso é uma vantagem. Agora, tem os contras, porque essa pessoa ela é limitada para novas técnicas, né? Ela não aprende novas técnicas. Ela também não consegue ensinar, ela não consegue passar para frente aquilo que ela aprendeu. E o conhecimento, então, é limitado, né? Então, esse é o tipo 1 de pessoa, aquele que faz tudo, mas que não sabe de nada, né? Ele não sabe o porquê que sabe. O tipo 2 é aquela pessoa que faz tudo e que sabe de tudo, né? É aquela pessoa que estudou, é aquela pessoa que desenvolveu, é aquela pessoa que pesquisou, então ela sabe por que, que ela está fazendo as coisas. Então é o estudioso e curioso, né? Pode ser um estudo de forma mais formal, né? Uma faculdade, por exemplo, mas também pode ser cursos livres, né? Cursos profissionalizantes, cursos técnicos, né? Mas essa pessoa ela estudou alguma coisa, ela pesquisou alguma coisa, ela foi curiosa para alguma coisa, ela sabe porque sabe, né? Ela sabe por que ela sabe. E aí essa pessoa também ela tem as suas características dos prós e dos contras. Pessoas assim, elas têm rápida resolução, elas resolvem o problema rápido, né? Os resultados também são mais sólidos, ou seja, há uma garantia a mais de resultados. E também elas não ligam muito para opiniões, porque elas vivem a prática ali e vão embora. Agora, o contra, né, que pessoas assim geralmente são muito arrogantes, né? Arrogantes no sentido de eu sei e só eu sei e eu vou continuar sabendo e eu não quero opinião de ninguém. Tá? Essas pessoas também têm dificuldade de trabalhar em equipes, né? Você coloca ela no equipe, se ela tiver um líder, ela quer ser o líder do líder. Ela tem dificuldade
às vezes com quem está começando, né? Quer pegar e fazer logo, ou seja, quer resultado mais rápido. E são pessoas cabeças duras, né? É difícil de você convencer essas pessoas a mudarem as suas opiniões, porque ela se baseia no estudo, né? Ela se baseia naquilo que ela aprendeu. A gente tem um outro tipo de pessoa, né? Aí um tipo 3. Lembrando que esses tipos não é nenhum dado psicológico, né? Não é o tipo 1 é assim, tipo 2 é porque eu tive que colocar na fila os tipos aí, né? Então o tipo 3 é aquela pessoa que ele não faz nada, mas ele sabe de tudo, né? Aquela pessoa que ela não tem ação, mas ela sabe. Então o que acontece com essas pessoas? São pessoas muito estudiosas e também muito curiosas. São pessoas detalhistas, elas lêem as entrelinhas, são os famosos perfeccionistas. Só que essas pessoas não sabem que sabem. Ou seja, elas não sabem que elas já estão prontas para começar a agir. Elas estão sempre procurando alguma coisa a mais. É sempre um curso a mais, é sempre uma capacitação a mais, é sempre uma motivação a mais, né? Então tem pessoas aí que têm vários diplomas já na parede, mas que ainda não exercem a profissão, porque elas não se sentem prontas. Ou seja, elas não sabem que elas já sabem. E elas continuam aí com a sua procrastinação. Qual que é a vantagem dessas pessoas, né? Quando elas fazem alguma coisa? Dificilmente elas fazem, mas quando elas fazem, o trabalho é bem feito, né? Elas têm capricho, tanto são detalhistas, né? São pessoas extremamente organizadas e são pessoas também pacientes, né? Elas sabem que as coisas levam tempo, por isso que também elas não agem, né? Elas vão no tempo delas. Quais são os contras? É a baixa confiança em si, né? Essas pessoas elas não confiam no que elas sabem, elas nunca se sentem prontas. Não têm iniciativa, elas nunca partem para a ação. E aí dá muito ouvido a opiniões dos outros, né? Então elas vão estar sempre querendo acertar, buscar a perfeição e essa perfeição, na verdade, é uma utopia, né? Ela nunca vai existir. E a pessoa do tipo 4 é aquela que faz nada e também não sabe de nada. Né? Aquela pessoa que não faz nada, mas também não sabe de nada. Não prometeu nada, mas também não entregou nada. Né? Que essas pessoas aprendem ou aprenderam ou deixaram de aprender? Elas estão vivendo o inconsciente. Elas não estão conscientes da vida. Elas não estão conscientes das coisas que estão acontecendo ao seu redor. Elas não estão conscientes das notícias, não estão conscientes da política, não estão conscientes de nada. Né? Elas simplesmente estão vivendo. E para elas o mundo é aquilo ali, pronto, acabou. Né? Então se a pessoa ela nasceu lá no meio do mato e vive lá, aquele lá é o mundo dela e não existe prédio, não existe cidade grande, não existe shopping, não existe nada. O que existe é o lugar em que ela vive. Então, as pessoas que não fazem nada e que não sabem de nada é porque elas vivem dentro daquilo que elas aprenderam. Então, elas não têm consciência do redor. Elas não sabem que podem. Ela não sabe que pode. Essa pessoa ela não sabe que ela pode ter uma vida melhor. Ela não sabe que ela pode prosperar. Ela não sabe que ela pode evoluir. Né? Ela ainda não sabe. Ela está vivendo ali o inconsciente. Agora, quais são as vantagens de uma pessoa assim? Aprende do jeito certo. Né? Você já ouviu aquela história de instrutores de autoescola, né? Que é melhor pegar uma pessoa que nunca dirigiu na vida, que não sabe nem o que é um carro, do que pegar aquela pessoa que já dirige aí há uns 10 anos, mas que não tem carteira. Para tirar o vício daquela pessoa é muito mais difícil. Então essas pessoas que não sabem de nada, é muito mais fácil, elas vão aprender sempre do jeito certo. Essas pessoas também estão sempre motivadas, porque tudo é uma novidade. Né? Então elas vão estar sempre querendo aprender, né? Elas vão chegar na próxima aula lá da autoescola animadas, né? Porque, não, isso aqui é novidade, eu quero andar de carro, eu quero não sei o quê. E essas pessoas também são bons ouvintes, né? Porque elas querem aprender o mais rápido possível quando elas saem desse inconsciente. E quais são os contras para essa pessoa, né? A procrastinação, né? Essas pessoas, elas
elas vão empurrando, elas vão deixando, né? Elas não procuram saber de nada, vai deixando as coisas acontecerem. Elas são limitadas em várias áreas, né? Elas não têm uma profundidade em assunto nenhum, né? Elas não têm assim, uma especialidade em alguma coisa. Elas são pessoas, né? Isso aqui é o termo que não é ofensivo, tá? Mas são pessoas ignorantes, no sentido que não têm conhecimento. Elas não buscaram esse conhecimento, né? Elas não expandiram o seu leque de conhecimento. Então essas pessoas nem sabem que elas podem fazer alguma coisa. Mas se você observar bem a separação aqui, você vai ver que dois tipos de pessoas, pelo menos entram em ação e têm resultados, né? Os resultados podem ser mais perto do objetivo ou não tão perto do objetivo assim. Pode aproximar ou afastar do objetivo, né? Não existe fracasso, o que existe é o resultado. Então a pessoa que faz tudo, ela tem um resultado, né? A pessoa, ela vai fazer alguma coisa. Então são pessoas que fazem. E os outros dois tipos de pessoas são pessoas que nada fazem e vão ter outro tipo de resultado, né? Provavelmente resultado que afastam essas pessoas dos seus objetivos. Mas existe um remédio para tudo, né? Existe uma forma para você lidar com as coisas. Então, se você se percebe que em algum momento está como o tipo 1, né, que faz tudo e não sabe de nada, como que você pode se tornar melhor? Primeiro, você precisa aprender a observar mais as coisas, né? Você precisa usar mais a sua imaginação. Por exemplo, você pegar uma caneta como essa e olhar para essa caneta, mas observar isso de uma forma mais abrangente, vamos dizer assim. Como que essa caneta veio parar na minha mão? Né? Quem teve a ideia de fabricar uma caneta? Como que é a história de uma caneta? Né? Qual que é a tecnologia usada aqui por trás? E essa marca aqui, há quanto tempo está no mercado? Né? E essa matéria-prima, como que eles acham isso? Então é observar essas coisas, fazer uma mecânica reversa, né? Alguma coisa assim, e usar a imaginação. Ir para lugares diferentes, fazer coisas diferentes. Então a pessoa que não sabe de nada, quando ela começa a usar a imaginação, ela vai se tornando uma pessoa aí mais sábia, tá bom? E a pessoa que ela faz tudo e sabe de tudo, o que ela precisa aprender? Ela precisa aprender a se colocar no lugar do próximo e ter mais empatia, né? Ela precisa entender que o conhecimento que ela tem é um privilégio que nem todos têm. E que a partir desse momento, ela é uma pessoa que Deus se agradou dela, né, se ela acredita em Deus, ou que o universo se agradou dela, e que ela teve o privilégio de aprender, que outras pessoas não. Né? Então ela tem que se colocar no lugar do próximo, que se aquele próximo tivesse a oportunidade que ela teve, talvez faria o trabalho dela melhor do que ela mesma. Né? Então a gente precisa pensar nisso daí. E também dividir o conhecimento, ser mentor, ser mestre. Essas pessoas são muito boas quando elas ganham essa empatia, né? Quando elas conseguem essa empatia. Ganham não, né? Elas desenvolvem isso. Por quê? Elas vão ser excelentes mentores, excelentes mestres, porque elas têm conhecimento para dividir. Dá ouvido a opiniões, né? Ninguém sabe de tudo. E quando eu digo dar ouvido a opiniões, só essa pessoa que faz tudo e sabe de tudo, que eu aconselho a dar ouvido a opiniões, porque ela já tem conhecimento o suficiente para filtrar aquilo que é bom ou aquilo que é ruim, tá? E começar a criar. Essas pessoas têm que começar a criar, porque às vezes elas fazem tudo, sabem de tudo, mas porque estudaram de alguma outra pessoa. E se elas começassem a criar as ideias delas, né? Se elas começassem a desenvolver outras coisas, com certeza elas iriam se tornar pessoas melhores do que já são. E a pessoa que faz nada e que sabe de tudo, o que ela precisa? Primeira coisa, terapia, né? Ela precisa ir buscar um profissional, né, para eliminar esses bloqueios, porque se a pessoa não entra em ação é porque tem algum bloqueio, tá? Uma autoajuda, essa pessoa precisa arriscar mais, errar mais, né?
Uma coisa interessante é que essas pessoas que sabem de tudo e que não fazem nada, geralmente elas são mal-humoradas. Tá? Porque que elas não estão tendo resultado, porque não estão fazendo, e aí isso acaba entristecendo essas pessoas. Né? Elas são pessoas revoltadas com a vida, né? São pessoas que acham que a vida é injusta, que o governo é injusto, que as coisas acontecem para todo mundo e não acontecem para elas. Né? Então essas pessoas, elas tendem a ser um pouco mais melancólicas, tá? Elas tendem a ser um pouco mais tristes, mais para baixo. Então, o que essas pessoas podem fazer? Consumir coisas de humor, né? Qualquer coisa que envolva humor, essas pessoas deveriam estar envolvidas sempre, né? Seja na televisão, seja na internet, nesses canais de humor, seja um desenho infantil, mas que faça essa pessoa rir de alguma forma. Isso é muito interessante, que aí essa pessoa vai começando a quebrar essa postura que ela tem, né? E essa pessoa também tem que buscar o seu autoconhecimento, porque para ela entrar em ação, ela tem que se resolver, né? Ela tem que se entender. E aí também, né, fica aí mais uma vez a dica de procurar uma terapia, um treinamento, um curso de autoajuda, alguma coisa nesse sentido, tá? E a pessoa que não faz nada e que não sabe de nada, o que ela tem que fazer? De novo, terapia, né? Porque se a pessoa não faz nada, é porque tem bloqueio. E os bloqueios, né, eles precisam ser eliminados para que a pessoa evolua, se a pessoa quiser evoluir. Essas pessoas precisam ter um objetivo grande, né? Elas precisam pensar, sonhar alto, né? Que elas não sabem que pode. Né? Às vezes você chega para uma pessoa, né, e fala assim, olha, eu te dou tudo que você quer, o que você quer? Ah, eu quero um sorvete. Não, pede algo maior, né? O que você quer? Ah, eu quero um hambúrguer e refrigerante. Poxa, né? Em vez da pessoa pedir uma casa, né? Pedir uma viagem, elas não sabem sonhar grande. Então essas pessoas precisam aprender a sonhar grande. Né? E não ridicularizar isso. Né? Que a pessoa vai pensar assim, ah, meu sonho, já pensou eu ter uma Ferrari? Ah, não, isso é ridículo esse sonho. Essas pessoas não conseguem sonhar grande, né? Então elas precisam aprender a fazer isso. Mudar o estilo de vida, né? Autoajuda. Essas pessoas elas são assim porque o estilo de vida delas é assim. Então elas precisam começar a ler mais, começar a andar com pessoas mais inteligentes, a frequentar lugares mais inteligentes, né? A se esforçar um pouquinho aí para uma palestra de repente aí na internet, né? Parar de ver vídeos de consumo fácil, né? Que você só pula ali para cima e vem mais uma enxurrada de vídeos curtos, né? E que seu cérebro fica ali numa estagnação tremenda, né? Então, assim, essas pessoas, elas precisam mudar o estilo de vida. No início, né, um pouco difícil, mas depois que o horizonte se expande, essas pessoas nunca mais vão voltar a ser do tamanho que eram, tá? Estimular a imaginação com coisas grandiosas, né? Voltando aqui ao exemplo da caneta, a pessoa pegar uma caneta dessa, né, usar a imaginação de onde essa caneta veio, né, por que ela existe, qual que é a marca, e ela começar a pensar, e se eu começar a vender essas canetas, né, e se eu de repente tiver um negócio grande, uma fábrica de canetas, e se eu começar a exportar caneta aí, né, para o exterior, então assim, essas pessoas não têm essa capacidade de pensar coisas grandes, e elas precisam exercitar isso na sua imaginação, tá bom? Então é isso, tá? Você está no canal Visão e Vida e aqui nós entendemos que o sucesso ele ocorre através do pensamento correto. Nós estudamos, né, a forma correta de pensar. Se você tem curiosidade com esse assunto, se você quer aprender mais sobre esse assunto, se inscreva no canal, né, deixe seu curtir para a plataforma entender que esse vídeo é relevante. Se puder, compartilha para ajudar outras pessoas. Meu nome é Matheus Gomes e nos vemos na próxima, ok?